Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Muito feliz em poder estar aqui nessa noite, participando dessa festa, né? Esses 28 anos onde Deus tem abençoado e sustentado esse ministério. Louvo a Deus pela vida do pastor Dorival, pelo convite, toda a sua família. E tenho a certeza que Deus há de fazer coisas ainda mais extraordinárias em nosso meio. Amém? Eu peço que você fique de pé em nome de Jesus. Deus ministrou uma palavra em meu coração e eu quero estar compartilhando com vocês um texto das Escrituras Sagradas. Está lá no livro de Jó, Jó capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 1. Aleluias. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 1. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Nós vamos fazer as leituras até o versículo de número 10. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e também na cinza. Versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Mudou então o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos por mais um minuto. Eu quero fazer mais uma breve oração com vocês nessa noite, porque tenho eu a certeza que Deus vai falar com você por intermédio dessa palavra.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa noite, meu Deus, nós apresentamos ao Senhor a Tua igreja, o Teu povo, apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nessa noite de uma maneira clara, objetiva e precisa, para que nessa noite de sábado nós venhamos sair deste lugar da Tua igreja, edificados, transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, dando a sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis. Diga: louvado seja Deus. Deus está ministrando algo em meu coração, o Senhor está me dizendo assim: nessa noite eu sou o Deus que estou curando pessoas aqui hoje. Há muitos que entraram enfermos aqui, mas estão saindo daqui curados hoje, porque a presença de Deus está aqui nessa noite. E há uma unção de cura muito forte sobre esse lugar. E há muitas vidas que contarão testemunho dessa noite. Vai repetir o exame e não vai dar mais nada no exame, assim está dizendo o Senhor. Porque a minha unção de cura estará, mandará-se nesse lugar nessa noite. Só quem crê levanta a sua mão e dê glórias a Deus. Deus há de fazer muito mais aqui nessa noite. Meus irmãos, rapidamente aqui nesse texto que nós lemos, porque Deus tem uma palavra e vai falar com você por intermédio dessa palavra. Jó é uma figura emblemática na Bíblia. Jó é uma figura muito conhecida. Eu tenho a certeza que em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido hinos, louvores que contam acerca da história de Jó. Porque a história de Jó é uma história muito impactante, que nos mostra a fidelidade de um homem para com Deus, nos seus momentos mais difíceis. Jó viveu situações tão difíceis que ele tinha todos os caminhos para desistir. Mas ao invés de desistir, ele se arrepende e adora a Deus. Quem era Jó? Segundo a história, Jó era um dos homens mais ricos da sua geração no Oriente. No Oriente não havia nenhum homem mais rico do que Jó. Jó era um homem que tinha muitos gados, muitas riquezas, muitos bens. E além de Jó ser um dos homens mais ricos da sua geração no Oriente, Jó era um homem que temia Deus. Jó era um homem que tinha um coração bondoso, generoso. Jó era um homem que tinha muitas qualidades, mas mediante a todas as qualidades que Jó tinha, um homem temente a Deus, um homem bondoso, um homem que se desviava do mal, apesar de todas as qualidades que Jó tinha, Jó foi um homem duramente provado. Jó foi um homem duramente provado. E posso afirmar nessa noite que a maioria de nós que estamos aqui não suportaríamos uma prova que Jó passou. Jó foi um homem duramente provado.
Satanás se apresenta até Deus, acontece ali um diálogo, houve uma autorização de Deus para que Jó começasse a enfrentar algumas coisas, mas Deus, ciente do caráter de Jó, Deus autoriza Jó viver algumas coisas, mas para que no final o nome de Deus pudesse ser engrandecido, e o nome de Deus foi engrandecido. E nessa noite eu quero destacar aqui algumas lutas, algumas provas que Jó passou na sua vida. A primeira delas, Jó era um dos homens mais ricos da sua geração no Oriente. Mas em um instante muito rápido, Jó perdeu todos os seus bens. Se outrora Jó estava lá em cima, agora Jó está literalmente no fundo do poço, porque perdeu todos os seus bens. Se outrora Jó era um dos homens mais ricos da sua geração no Oriente, agora Jó está no fundo do poço, porque perdeu todos os seus bens. Mas mesmo Jó, tendo perdido todos os seus bens, Jó se manteve fiel a Deus. Mas não para por aí. Se Jó já tem que se deparar com uma luta, uma prova que ele perde todos os seus bens, na minha opinião, Jó vai enfrentar uma das dores mais amargas que um homem ou uma mulher pode viver aqui na terra. Jó tinha 10 filhos. Os 10 filhos de Jó eram muito bonitos. Mas chega a notícia para Jó agora, e a notícia que chega para Jó é: Jó, todos os seus filhos morreram de uma só vez. Se Jó já está no fundo do poço, porque perdeu todos os seus bens, agora Jó tem que se deparar com o luto de perder todos os seus filhos de uma só vez, 10 filhos, e os 10 filhos morreram. Mas se Jó manteve a sua fidelidade para com Deus, na perca de todos os seus bens, na perca de todos os seus filhos, Jó também se mantém fiel a Deus. Mas não vai parando por aí. A situação só vai piorando. Porque um homem que está no fundo do poço, um homem que está em luto porque perdeu todos os seus filhos, agora tem que se deparar com uma enfermidade, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Jó é ferido, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, mas agora tem que deparar com uma enfermidade tão cruel que está acabando com o seu corpo. Mas Jó, mesmo na enfermidade, se mantém fiel a Deus. E a coisa só vai piorando, perde os seus bens, perde todos os seus filhos, tem que se deparar com uma enfermidade sobre o teu corpo, uma enfermidade cruel que está acabando com o seu corpo. E agora, a companheira de Jó, a esposa de Jó, vai olhar para Jó e vai dizer assim: ainda preservas a tua integridade, homem? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha que duras palavras que Jó tem que ouvir da sua companheira. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó não segue isso. Jó vai dizer: tu falas como uma louca mulher.
De maneira nenhuma eu irei amaldiçoar o meu Deus. E a coisa só vai piorando porque os amigos de Jó foram visitar Jó. Jó está no fundo do poço. Jó está em luto porque perdeu todos os seus filhos. Jó está enfermo do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó ouviu palavras duras da sua companheira e agora os amigos de Jó foram visitar ele. E quando os amigos de Jó viram Jó na tal situação, ao invés de liberar uma palavra de esperança, ao invés de liberar uma palavra de encorajamento para Jó, os amigos de Jó vão começar a acusar Jó injustamente, dizendo assim: ei Jó, você só está nesta situação porque você está em pecado. Um homem que não cometeu nada, mas agora os amigos dele olham para ele e diz: você só está nesta situação porque você é um pecador, porque você rouba os pobres, porque você não é fiel, porque você faz aquilo que é errado. Jó ouve agora acusações injustas, mas mediante todas as coisas que Jó passou, Jó se manteve fiel a Deus. Perdeu os bens, perdeu os filhos, está enfermo, ouviu palavras duras, ouviu acusações injustas, mas Jó se mantém fiel a Deus. Mas agora Jó vai fazer o que qualquer um de nós faria. Mediante a tudo que Jó está passando, ele vai se perguntar a Deus o porquê de todas essas coisas. E Jó vai dizer assim: Deus, o porquê de tudo isso está acontecendo na minha vida? E sabe qual é a resposta que Jó ouve de Deus? O silêncio. E o silêncio de Deus, meus irmãos, grita mais alto dentro das nossas almas. Porque é naquele momento que você precisa de uma resposta, é naquele momento que você precisa ouvir uma palavra de Deus, mas parece que o céu está fechado e Deus não está olhando para você. Jó está vivendo os seus piores momentos e Jó pergunta a Deus: Deus, o porquê? Mas Deus permanece em silêncio, mas perante o silêncio de Deus, Jó ainda consegue glorificar e engrandecer o nome de Deus. Porque Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó está enfermo, Jó ouviu palavras duras, Jó ouviu acusações injustas, Jó se deparou com o silêncio de Deus, mas mediante a todas essas coisas, Jó ainda consegue olhar para o céu e dizer: o meu Redentor, Ele vive e por mim se lembrará. E nessa noite eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, independente da situação que você está passando, o seu Redentor, o meu Redentor, Ele está vivo e por nós se lembrará nessa noite, para a glória de Deus. O nosso Redentor está vivo. Talvez você está aqui nesse culto de hoje, nessa festa, e talvez você está aqui enfrentando os teus piores momentos. Mas perante os teus piores momentos, eu quero dizer para você: o nosso Redentor, Ele vive. Jó, nos seus momentos mais difíceis, ele ainda consegue glorificar a Deus e dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E aí Deus quebra o silêncio na vida de Jó. Se Deus estava em silêncio, agora Deus não está mais. Porque Deus vai quebrar o silêncio sobre a vida de Jó.
E uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã: quando Deus resolve falar, até o surdo tem que ouvir. Quando Deus resolve falar, até aquele que não entende nada, ele passa a entender tudo. Jó se pergunta a Deus por quê? E Deus quebra o silêncio na vida de Jó. E Deus agora vai começar a falar com Jó. E cada palavra que sai da boca de Deus, vindo de encontro à vida de Jó, Jó vai sendo esmagado por tamanha grandeza de Deus. E enquanto Deus está falando, Jó vai contemplando a grandeza de Deus. E agora nós chegamos no capítulo 42, que foi o texto que nós lemos. Depois que Jó passou todas aquelas provas difíceis, se deparou com o silêncio de Deus, mas mesmo assim reconheceu a grandeza de Deus. Deus quebrou o silêncio na vida de Jó. Deus fala com Jó. E agora nós chegamos no capítulo 42. E no capítulo 42, que foi o texto que nós lemos nessa noite, Jó ainda está vivendo os seus piores momentos. Mas mesmo Jó, vivendo os seus piores momentos, ele consegue afirmar a total grandeza de Deus. E é isso que eu te pergunto nessa noite. Será que nos seus piores momentos você consegue se arrepender e ainda continuar reconhecendo a grandeza de Deus? Nos piores momentos da vida de um homem, nos piores momentos da vida de Jó, ele se arrepende e ele reconhece a grandeza de Deus. Jó tinha todos os caminhos para desistir. Jó tinha todos os caminhos para se voltar contra Deus, mas nos piores momentos da vida dele, ele reconhece as melhores lições. E quando Deus terminou de falar, o versículo 42 começa dizendo assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo, a primeira coisa que Jó afirma: bem sei eu que tudo podes. Deus está falando com Jó. E agora Jó vai responder a Deus. E Jó está vivendo os piores momentos da vida dele. Mas nos piores momentos da vida de Jó, ele ainda consegue dizer para Deus: Deus, bem sei eu que o Senhor pode todas as coisas. E o que Jó está dizendo aqui, meus irmãos, é verdadeiro e é real. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Felipe, eu estou passando por momentos difíceis, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Jó está passando os seus piores momentos, mas ele reconhece: Deus, eu vivo os meus piores momentos, mas eu sei, o Senhor pode todas as coisas. E nessa noite eu quero declarar uma palavra profética para a sua vida. Levante as tuas mãos para receber essa palavra profética. E nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus pode fazer aquilo que o médico não faz. O nosso Deus pode fazer aquilo que o advogado não faz. O nosso Deus pode fazer aquilo que o juiz não faz. O nosso Deus pode fazer aquilo que o homem não faz. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo: eu já lutei, eu já fiz isso, eu já recorri aquilo, eu já tentei fazer dessa maneira, mas o Senhor está dizendo: aquilo que o homem não faz por você, eu sou o Deus que posso todas as coisas pela sua vida aqui nessa noite.
O nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode curar o enfermo. Ele pode mudar a história de uma pessoa. Ele pode salvar aquele que está perdido. Jó está vivendo os piores momentos, mas ele reconhece: Deus, o Senhor, pode todas as coisas. E não é somente isso que ele vai reconhecer, ainda no versículo 2. Ele vai reconhecer a segunda coisa: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó está dizendo para Deus? Deus, eu perdi muitas coisas. Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Mas eu continuo sabendo que o Senhor pode todas as coisas. E o plano que o Senhor tem para mim, eu fui frustrado em muitas áreas, Deus, mas o plano que o Senhor tem para mim, esse plano não vai ser frustrado. E é o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite. Nos seus momentos mais difíceis eu posso todas as coisas. E creio eu que o plano que Deus tem para você não vai ser frustrado. Qual é o plano que Deus tem para você? O plano de Deus é salvar a sua casa. O plano de Deus é restaurar o teu casamento. O plano de Deus é salvar aquele que está perdido. O plano de Deus é trazer a vida para onde existe morte. E eu creio que o plano de Deus não vai ser frustrado na sua vida. Levante as duas mãos para receber essa palavra profética. Além dele ser o Deus que pode todas as coisas por você, ele está dizendo: o plano que eu tenho para a sua vida, eu não deixarei esse plano ser frustrado, porque eu ainda vou salvar a tua casa, eu ainda vou mudar esta situação, e você vai glorificar o meu nome por causa do meu poder, assim diz o Senhor. Nos piores momentos da vida de Jó, ele reconhece: bem sei eu que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí no versículo 3 ao versículo 6, Jó vai reconhecer muitas outras coisas. Do versículo 3 até o versículo 6, Jó vai reconhecer que na verdade ele falava daquilo que ele não entendia. Jó vai reconhecer que ele falava coisas que eram maravilhosas demais para ele. Jó vai reconhecer que ele só conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos dele estão contemplando Deus. E aí no versículo 6 ele termina dizendo assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e também na cinza. Ele reconheceu as melhores lições nos seus piores momentos. Ele reconheceu que Deus pode todas as coisas. Ele reconheceu que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele reconheceu que ele falava coisas maravilhosas que ele não entendia. Ele reconheceu que ele só conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos dele estão vendo Deus. E depois de todas essas coisas que ele reconhece, ele vai dizer: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e também na cinza. Nos piores momentos da vida de um homem, ele ainda consegue se humilhar e se arrepender. Nos piores momentos da vida de um homem, lembrando que Jó era um homem fiel, lembrando que Jó não escolheu para viver isso, mas mediante a todas as coisas que ele viveu, ele ainda consegue se humilhar e se arrepender. E isso vai já mudando todo o cativeiro de Jó, porque agora, no versículo 7 até o versículo 9, do versículo 7 até o versículo 9, Deus vai tratar com os amigos de Jó. Aqueles amigos que acusaram ele injustamente.
E Deus vai tratar com os amigos de Jó, do versículo 7 até o versículo 9. Deus vai passar uma direção para os amigos de Jó. Essa direção é seguida. Deus aceita a oração de Jó. E no versículo 10, Deus muda o cativeiro de Jó. Porque o versículo 10 vai dizer: mudou então o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Na sua dificuldade ele se manteve fiel a Deus. E enquanto Jó está orando pelos seus amigos, Deus está mudando o cativeiro de Jó. E tudo aquilo que Jó perdeu, Deus foi lá e deu o dobro para Jó. Deus deu o dobro de bens para Jó. Deus deu 10 filhos novos para Jó. Deus restaurou a saúde de Jó. Se Satanás feriu Jó do alto da cabeça até a planta dos pés, Deus curou Jó do alto da cabeça até a planta dos pés e deu a Jó muitos e muitos anos de vida. Deus restaurou a vida sentimental de Jó. Deus restaurou o ciclo de amizade de Jó. E os últimos 2 versículos que terminam o livro de Jó vai dizer, versículo 16: depois de todas essas coisas, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Você pode dizer glórias a Deus? Um homem que perdeu todos os seus bens, um homem que perdeu todos os seus filhos, um homem que se deparou com uma enfermidade terrível, um homem que ouviu palavras duras, acusações injustas, um homem que se deparou com o silêncio de Deus no seu pior momento, mas mesmo assim glorificou o nome de Deus, reconhecendo coisas extraordinárias de Deus, se arrependendo, continuando na sua posição de servo, orando pelos seus amigos, aqueles mesmos que o acusaram, e foi honrado por Deus, porque Deus mudou o cativeiro de Jó. E nessa noite eu quero dizer para você, que está vivendo talvez o seu pior momento, nesse pior momento que você vive, continue reconhecendo a grandeza de Deus. Nesse pior momento que você está vivendo, se humilhe, se arrependa e continue reconhecendo a grandeza de Deus. Nesse pior momento que você vive, continue orando e orando até mesmo por aqueles que um dia erraram com você, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que mudou o cativeiro de Jó está presente aqui nessa noite para dizer: eu também posso mudar o teu cativeiro hoje para a glória do meu nome. Levante as duas mãos para receber uma palavra profética. Eu quero declarar nessa noite que o cativeiro da tua família vai ser mudado, o cativeiro da tua saúde vai ser mudado, o cativeiro do teu casamento vai ser mudado. O Senhor está dizendo: assim como eu mudei o cativeiro de Jó, eu mudo o teu cativeiro hoje aqui também, para a glória do meu nome. Só quem recebe essa palavra, aplauda glorificando ao Todo-Poderoso. Se coloque de pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos nessa noite. Essa é uma noite de Deus mudar cativeiros aqui hoje. Essa é uma noite de Deus mudar cativeiros nesse lugar aqui hoje. Porque o nome dele vai ser glorificado e engrandecido. Você também crê nessa palavra?